Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. PVBI 11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm Pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo. Ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Ele é um fundo de prédios. Na data em que eu gravo o vídeo, ele teve uma recente queda agora. Ele está sendo negociado a R$ 94,18. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 8,60%. Em razão dessa queda recente, ele está sendo negociado a um PVP de 0,93, ou seja, 7% de desconto. E eu vou mostrar para vocês que não é comum esse fundo está com desconto. Então, para quem às vezes tem interesse de comprar o ativo, pode ser que seja uma oportunidade de entrada. É um fundo que negocia com uma alta liquidez, quase 7 milhões em média por dia de liquidez diária. E ele vem, apesar dessa recente queda, de uma variação positiva, uma valorização de 9% nos últimos 12 meses, porque teve momentos que esse fundo ficou bem depreciado, principalmente na questão lá pandêmica. Então, no quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$100. Ele veio ao mercado depois da situação pandêmica grave, né, que ocorreu lá em março de 2020. E enquanto outros fundos de lajes estavam muito descontados, esse fundo ele conseguiu se manter ali próximo de R$100, pelo menos até mais ou menos o mês 7 de 2021. Só que do mês 7 para frente, o fundo teve uma queda. Ele saiu de patamares ali próximos a R$100, R$95, e chegou a ser negociado na faixa de R$87, R$88. A partir de março, abril de 2022, o fundo ensaia uma recuperação. Durante o meio do ano de 2022, foi o período eleitoreiro. Durante esse período das eleições, fundos de tijolos tiveram uma boa apreciação. Então esse fundo chegou a alcançar próximo do seu valor patrimonial novamente, só que após passadas as eleições, o fundo novamente entrou em declínio e voltou a ser negociado novamente na faixa de R$86, R$85, R$87. Desde mais ou menos março de 2023 para cá, o fundo esboça uma nova recuperação, voltando ao seu valor patrimonial de R$100, inclusive esticou, chegando ali próximo de R$110. Mas desde o final do ano, desde o mês 9 do ano passado, o fundo voltou, teve um breve recuo, voltando a ficar ali próximo dos R$100, e recentemente, nas últimas semanas, o fundo, além de passar do valor de R$100, ele caiu para esse valor atual, nessa faixa aí de R$95. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações do fundo, a gente vê o nome, CNPJ, a gente vê que é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é de lajes corporativas, ele é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, nós vamos deixar para ver dentro do relatório, e vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. É um fundo que conta com mais de 164 mil cotistas, mais de 25 milhões de cotas emitidas, ele vale R$100 e no mercado é um fundo hoje de 2 bilhões e 600 milhões de patrimônio. O último dividendo entregue pelo fundo foi de 65 centavos. E aqui eu já faço um alerta, pode ser que lá para o final do ano, pode ser que comece a ter uma queda no rendimento do fundo. Então, se isso ocorrer, tente entender o motivo pelo qual isso está acontecendo. Para depois você não ser pego de surpresa e não estar entendendo a situação. Dentro do relatório eu tento explicar isso um pouco melhor. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do yield médio do fundo. E a gente vê aqui que o yield subiu. Agora, esse fundo, ao contrário de muitos outros fundos, o yield subiu não por queda da cotação, e sim porque realmente houve uma melhora na entrega dos dividendos. O que a gente vê no outro gráfico aqui, que é o dividendo médio. Quando a gente investe em fundos de tijolos, a gente busca que o patrimônio ele tenha valorização. Se antes o patrimônio do fundo valia 100, que ele vale a 105, 110 e assim por diante. Como é um fundo recente, pós-pandemia, é um fundo que ainda não teve a sua apreciação. Mas, no quesito de dividendos, o fundo vem conseguindo melhorar a entrega dos seus rendimentos. Então, toda essa evolução na entrega dos rendimentos é algo bem interessante. O fundo chegou a entregar até 70 centavos de dividendos, mas recentemente ele estagnou-se, estabilizou em 65 centavos a sua entrega. No dia 31 de maio, eles pagaram no dia 7 de junho 65 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê a rentabilidade do fundo.
Então esse é um fundo que não tem 5 anos, ele só tem 4 anos, mas a rentabilidade dele não está muito elevada. Mas, para o longo prazo, eu acredito que esse seja um fundo que tem um grande potencial de entregar um bom rendimento. Então, nesse sentido aqui, ele, de novo, não tem 5 anos, então ele está perdendo 1 ano de rentabilidade frente aos outros, tá? Então, nos últimos 5 anos, nos últimos 4, ele entregou 24% de rentabilidade, o CDI 47%, o IPCA 32%, o IFIX 30% e o IDIV 57%. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, nós vamos lá para o relatório gerencial e ver as informações a respeito do fundo. Eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Os nossos canais contam com o clube de membros. Tornando-se membro aí dos nossos canais, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, acessível, bem irrisório, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro do canal aí, você vai ter acesso antecipado a vídeos, participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo e ainda tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. E eu gostaria de agradecer imensamente os últimos membros que vêm se inscrevendo aí no canal ou renovando o clube de membros. Saibam que vocês são muito importantes aí pra gente. Então, a respeito da planilha, essa é uma planilha de controle aí, bem completa, com bastante funcionalidade. Comprando a planilha, ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, ela vai te ajudar a declarar o seu imposto de renda, além de te ajudar até no seu poder decisório, para que você possa decidir em quem investir. Ela te ajuda nessas suas decisões. Então, adquira a planilha, um produto barato, acessível, bem funcional, e você ainda apoia o canal na compra da planilha. Recentemente, eu tenho tido uma procura grande de pessoas, né, me buscando aconselhamento, mentoria, consultoria, estruturação de carteira, coisas nesse sentido. Esse é um serviço que eu quase não divulgo, mas se for do seu interesse, manda uma mensagem para o e-mail do canal, eu posso ver se consigo ajudar você de alguma maneira. Por fim, nós contamos aí com e-books de introdução aos fundos imobiliários e de introdução aos fiagros. São e-books com ótimo conteúdo, simples, agregador, mas que vai ajudar bastante você aí nos seus estudos e no seu conhecimento. Adquire os e-books, que são baratinhos, mas, como eu disse, pode colaborar muito aí para vocês e vocês ainda apoiam o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. E nós estamos dentro do relatório gerencial. O relatório é um relatório bem completo, tem 26 páginas. Eu vou procurar ler de forma bem superficial. Então, se você gostar do fundo ou for do seu interesse, sugiro que você abra o relatório e vá ler também para você se inteirar a respeito do fundo. É um relatório mais recente que o fundo lançou e aqui ele fala um pouco da política de investimento. Então, o fundo tem por objetivo investir no mínimo 2/3 diretamente em imóveis, tá? Então, pode ser que ele faça investimentos em outros ativos financeiros. Aqui a gente vê que ele cobra 1% de taxa, mas a gente vai fazer aquele cálculo que eu sempre faço aqui para vocês. Aqui ele fala como está a situação hoje do patrimônio, na época, né, do fechamento do relatório. Ele estava bem próximo do seu valor, mas ele teve uma queda recentemente, como eu disse. Aqui ele fala sobre algumas movimentações que ocorreram. Isso aqui vai se repetir lá dentro do relatório, então eu vou deixar para ver isso aqui lá dentro do relatório. Continuando aqui, ele fala comentários por que eles adquiriram um imóvel. Então eles adquiriram esse FL 440, e aqui eles mostram por que eles adquiriram. O fundo já era dono de um percentual, e aí ele foi e comprou o restante para ser dono de 100% de um ativo. E hoje ele é um dos únicos investidores que são donos de 100% dos imóveis lá na Faria Lima. Esse é um ponto interessante. Sugiro que você, se for o caso, pause o vídeo aqui e vá vendo essas informações que ele fala aqui desse ativo muito bem localizado lá, numa das melhores regiões de São Paulo. Aí aqui eles falam sobre o comentário da 7ª emissão. E aí, na data que eu estou gravando o vídeo, 2 dias atrás, eles soltaram um fato relevante sobre isso aqui, ó. Então eles lançaram uma emissão relativamente pequena, né, não é dessas mais grandiosas, para captar 350 milhões com o intuito de adquirir esse outro ativo aqui, inclusive deu certo. No fato relevante, eles falam que eles fecharam um contrato de compra e venda, né? Então eles vão comprar esse ativo aí, ó. Só que eles vão comprar 48% desse Cidade Jardim, que também é mais um AAA para o portfólio. Continuando aqui, ele fala sobre os rendimentos e performance. Aqui, ao contrário lá do site, comparativamente com 4 anos de existência, aí a rentabilidade do fundo está bem ali próxima do CDI. Aqui, lógico que aqui eles estão fazendo CDI líquido, porque o CDI, o bruto, o grossapado, que é o CDI que não se desconta o imposto de renda ainda, aí ele não bate. Mas, poxa,
Se o fundo imobiliário é isento de imposto de renda e a renda fixa não é, o ideal é que as comparações, que não existe comparação, mas se for para comparar, que seja o CDI líquido. Aquele mostra o dividendo que a gente já viu, né? A média do dividend yield também do fundo. E aquele mostra a liquidez. Ela aumentou recentemente, né, nos últimos meses. O preço vinha lateralizado e recentemente teve essa queda que ainda não aparece no relatório. O fundo teve um crescimento bem interessante no número de cotistas, saindo de 100 mil para 165 mil no último ano. Aqui a gente vê a atual carteira do fundo sem esse último ativo que ele acabou de adquirir. Então aqui já tem o FL 440. Na data aqui, ó, do relatório, eles só colocaram que o fundo era dono de 51%, né? Ele comprou o resto do imóvel. E aqui são os imóveis que ele possui e os seus locatários por cada imóvel. E um ponto que eu quero trazer de atenção para vocês é o seguinte, ó. Aqui a gente vê que, olha esse imóvel aqui, ó, Union Faria Lima. Ele está com 84% de vacância. Contudo, por enquanto, a vacância financeira é 0. Então, o que eu quero que vocês observem? Esse item 5 está bem pequenininho aqui, mas eu vou ler para vocês, ó. O item 5 é o seguinte, ó. Esse ativo, ele tem a famigerada, que as pessoas temem, né? As pessoas não gostam muito. Ele tem aqui, ó, renda mínima garantida, foi acordada para cobrir desse ativo aqui, ó. E ela é vigente até outubro de 2024. Então, até o final do ano, ele está recebendo o aluguel mesmo sem ter toda essa desocupação. Então, fique atento. A partir de outubro, o fundo pode ter um impacto aí nas suas receitas. Por quê? Esse imóvel todo representa 10% das receitas do fundo. Então, pode ser que o fundo tenha um impacto aí de 10% nas suas receitas. Talvez não 10%, porque a vacância é de 84%. Mas pode ser que sofra um impacto aí de 8% a 7% nas suas receitas. Então, fique atento, porque se cair o rendimento, depois, sabe, as pessoas não sabem o porquê e ficam desesperadas e tudo. Então, se até lá não houver ocupação desses espaços que estão vagos aí, pode trazer um impacto aí para o fundo. Os outros imóveis também estão vindo com vacância. Esse The One que eles adquiriram recentemente tem 20% de vacância. O Vila Olímpia que eles adquiriram recentemente tem 37% de vacância. E os demais imóveis praticamente não tem vacância, com exceção desse Union Faria Lima aí que tem essa vacância aí, mas acredito eu que pela qualidade do imóvel, pela localização, até o final do ano essa vacância vai estar bem diminuída, mas aguardemos para ver o que acontece. Aqui ele mostra a localização dos ativos. Eu não conheço São Paulo, fui a São Paulo somente uma vez, mas eles estão aqui, ó, nas melhores regiões de São Paulo, né? Então eles estão nessa região bem central aqui, principalmente na Avenida Faria Lima, que é essa aqui, ó. Eles estão muito bem localizados. Então, os imóveis hoje do fundo, 71% são AAA. Geralmente esses AAA, gente, são ativos assim muito novos, são ativos totalmente com tudo quanto há de tecnologia. Eles têm até heliporto. Então são ativos assim já de última linha, sabe? E aí 29% dos imóveis do fundo são duplo A, que também são ativos de altíssima qualidade. Aqui a gente vê a composição dos ativos. Então o Park Tower é 32%, o FL 19%, Union Faria Lima 10%, Vila Olímpia 9%, The One 13%, Veracruz 16% e os fundos imobiliários que ele possui 1%. Aqui a gente vê que é um fundo diversificado por segmentos, né? Os inquilinos são de diversos segmentos. E um ponto positivo com essas novas aquisições é a pulverização da concentração que o fundo tinha na Prevent Senior. Então, antes a Prevent Senior representava mais de 50% dos inquilinos da receita do fundo. Hoje já representa 32%. E futuramente tem tudo para que isso aqui seja bem mais pulverizado. A renda mínima garantida está sendo 18% do fundo. E aí os demais inquilinos são percentuais bem mais pulverizados. Então, com o tempo, eu espero que essa concentração em Prevent Senior continue diminuindo. Apesar de eu ser cotista do fundo, sempre quando eu trago vídeos do PVBI, eu faço esse alerta aqui. Esse é um dos riscos que o fundo possui dessa concentração nesse inquilino. Um ponto positivo do fundo, apesar do público gostar de fundos que tenham contratos atípicos, eu prefiro contratos típicos. Por quê? Ora, pode ter uma fragilidade do inquilino sair, mas também essa é a renda teoricamente real do fundo. Quando tem contratos atípicos, o que a gente tem observado é que no final dos contratos atípicos, geralmente, em vez de manter o contrato, manter os dividendos, manter da forma como está, geralmente tem uma revisional para baixo. Por quê? No atípico, o trem vai subindo ali e não tem muito o que fazer. Só que lá no final, muitas das vezes, o aluguel fica fora da realidade da região
e aí geralmente eles negociam para baixo. Então, uma maioria dos contratos aqui são típicos, né? 82% já é meio que a realidade que o fundo consegue gerar de receita. Ele tem contratos indexados aí, ó, 57% são indexados a IPCA, 26% em GPM e o restante aí nos demais setores, aí, nos outros índices. É um fundo que os reajustes ocorrem todo ano, mas ele é mais concentrado em janeiro, abril e junho, são os meses de maior reajuste quando eles ocorrem. Carteira dos ativos, né? Aquilo que eu estava falando lá atrás, ó, em 12 de março o fundo recebeu notificação lá no D1 do locatário Santo André, que ocupa 247 metros, referente à rescisão antecipada. Lá no Faria Lima, no dia 26 de março, houve devolução de 2.000 metros quadrados pela Credit Agrícola, e a vacância do empreendimento passará de 2,5% para 12% em abril. Considerando essa movimentação, a vacância do fundo passará de 7,6% para 9,3%. Então isso é um ponto ruim. Esse fundo ele era zero vacância quando ele tinha os outros ativos, e aí ele vendeu um ativo muito bom que ele tinha e adquiriu ativos com vacância. Então não é que o fundo está tendo vacância, a vacância era zero. E alguns ativos vinham com vacância, e nesses ativos que ele está adquirindo aí, está tendo essas movimentações, mas é comum. É uma pena saltar aí para quase 10%, o ideal é ficar próximo de 5%, mas vamos ficar acompanhando para ver se isso não aumenta, né? Mas infelizmente o setor de lajes vem sofrendo bastante, mas esse é um fundo que, de novo, pela qualidade dos imóveis e localização, ele tem tudo para que isso seja revertido, para que não mantenha essa vacância aumentada aí e etc, tá? Vencimento dos contratos. Durante esse ano de 2024 está vencendo 16% dos contratos, e como a gente está vendo que está tendo vacância, né? Então nem todos os contratos estão sendo renovados. O ano que vem tem apenas 7% de vencimento, o ano de 2026 tem mais 15%, 2028 mais 15%, e a partir de 2030, 40%. Então, não tem um número alto de vencimento de contrato no horizonte aí de curto e médio prazo. Isso aí que eu vejo também de forma bem interessante. Aqui a gente vê que a vacância do fundo, a física, né, chegou a ser de 18% e hoje está na faixa de 16%. Contudo, a financeira, ou seja, porque tem questões de RMG aqui envolvidas, tá? Então, a financeira está na casa de 7,6%. Continuando aqui é um gráfico novo que não tinha nos relatórios anteriores. Aqui a gestão mostra quem entrou no imóvel, quem saiu do imóvel, mês a mês, ó, janeiro, fevereiro, em março, abril, que acabou de sair, em maio, quem entrou, está previsto sair, igual já falou o Santo André, né, já anunciou que ele vai fazer a rescisão, então ele está previsto desocupar lá em junho, porque ele mostra a situação aí até futura para o fundo aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês aqui formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e não quer nos ajudar de forma financeira ou não pode, né? Considere nos ajudar de forma gratuita. Basta simplesmente no vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você já conhecia o PVBI? Você tem algum fundo de lajes corporativas? Lajes atualmente é o grande vilão do mercado. Enquanto um tempo atrás era um segmento muito sólido, muito consolidado, que as pessoas gostavam bastante, hoje com essa nova safra de investidores e por estar o segmento num momento ruim, pessoas aí estão totalmente, né, não gostam muito do setor. Eu tenho fundo, sou conflitado, né, então geralmente se eu falar bem ou mal do fundo aqui, eu tenho o ativo, estou avisando para vocês. Agora, isso não significa que ele seja bom ou ruim, ou que seja indicação de compra, venda ou obtenção do ativo. Gosto da gestora e acho que eles fazem um bom trabalho, mas, como eu estou mostrando para vocês, pode ser que as perspectivas sejam de piora para o fundo, então fiquem atentos. Depois, né, não entrem em um fundo aí e sejam pegos de surpresa. Estude o ativo para vocês verem sobre isso. Comenta aí para nós se vocês têm, se vocês gostaram das informações, se vocês têm interesse de ter. Vocês acham a respeito do ativo aí? Comenta que seu comentário é muito importante. Como eu reforcei lá no início do vídeo, né? Tenho tido procura por ajuda na mentoria, consultoria, estruturação de carteira, né? Análise, coisas nesse sentido. Então, se você tiver interesse no serviço aí, manda uma mensagem por e-mail do canal, muinvest@gmail.com, eu posso ver se eu posso ajudá-los aí. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. O nosso primeiro objetivo é chegar a 50 inscritos. Já contamos com 46, aí estamos bem próximos dos primeiros 50 inscritos. Vá ao canal e se inscreva e nos ajude na meta aí. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais.
Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixa sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Então, voltando aqui para o relatório gerencial, ele traz a sua receita, né? Como que foi a composição. Essa parte aqui eu vou pular, mas eles mostram, ó, aqui 68 centavos, o que impactou positivo, negativo. Ele precisou usar a parte do caixa aqui nesse mês. Então fiquem atentos aqui, leiam essa parte que é importante para vocês aí. Em relação ao resultado aqui, então o fundo receitou ali 13 milhões e 700 mil, teve de despesas aí 1 milhão e 700. O fundo ele não faz um destrinchamento das despesas, então a gente não dá para saber se tudo isso aqui vai para o bolso da gestão. Mas eu vou calcular aqui baseado nos últimos 12 meses e ver o que essas despesas representam frente às receitas. Lembrando que pode ser que nem tudo vá para o bolso da gestão. Então o fundo receitou e teve de despesa 17 milhões aí nesse período, vezes 100, dividido por 126 milhões e 800, que é o total que ele receitou. Então a taxa do fundo está na faixa de 13,40%. Acima de 10 eu já costumo achar careira e até 15 é o meu limite. Então é uma taxa cara, mas para fundos de tijolos às vezes as taxas são um pouco mais caras mesmo. Tá? Mas não é assim, não está dentro do que eu acho aceitável e agradável. De 0 a 10 é o bacana, de 10 a 15 eu acho caro e acima de 15 eu nem me posiciono. Então hoje essas taxas dos últimos 12 meses estão no ponto de ser careira. Aqui ele mostra a linha de tempo, né? Do que ele comprou. Ele fez a venda do ativo lá, a Torre BJK, né? Que ele vendeu. E aí as últimas compras que o fundo fez recentemente. Aqui ele fala o compromisso, CSG, né? Os seus imóveis. E aqui eu vou ver rapidamente cada um dos imóveis que ele possui. Aqui é o FL 440. Aqui a gente vê o Park Tower. São sempre imóveis de alto padrão, bem imponentes, ó. O Union Faria Lima. O Vila Olímpia Corporate, que era o antigo Velol. O The One, que também era do PATC, se eu não me engano. O Vera Cruz. E aqui são os imóveis ativos que o fundo possui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos ajudam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere lá no canal Amu Notícias e se inscrever para nos ajudar aí no crescimento. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the
end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid.